Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Jocileia Paiva. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é um livro feito de profecias que se cumprem. E eu quero falar hoje as profecias que já se cumpriram, mas só a respeito do nascimento de Jesus, porque na segunda volta não se cumpriu ainda. E existem muitas outras profecias sobre Israel, sobre o mundo inteiro, que não se cumpriram, e outras que já se cumpriram. Mas, como eu já falei, esse vídeo eu quero falar sobre as profecias que já se cumpriram a respeito do nascimento de Jesus. Em vídeos posteriores, eu quero estar trazendo profecias também que já se cumpriram acerca de Israel e de outros assuntos. Mas hoje é só sobre o nascimento de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela se cumpre. E também porque ela transforma vidas. A Bíblia fala de si mesma em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou mais além. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E Jeremias capítulo 23, verso 9, diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então, meus amados, não é de se admirar que essa palavra transforme vidas. Pessoas que eram inimigas de Deus, inimigas da palavra, não cria no nosso Deus e nem na Bíblia. Elas, por alguma razão, cruzaram o seu caminho com a palavra de Deus e tiveram a vida transformada, mudaram de opinião. Então, vamos seguir aqui nas profecias sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre que Jesus viria a essa terra, nasceria de uma virgem, como ele morreria, e a Bíblia dá detalhes, incrível, igual falei que a Bíblia, ela foi escrita num período de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, pessoas que viveram em épocas muito distantes uma da outra, pessoas que nunca se conheceram, nem sabia que a outra iria existir, mas o que é curioso é que Deus, quando ele usou os profetas para falar de alguma coisa, ele não usou só um, ele usou vários. Nós vamos ver aqui sobre o nascimento de Jesus, que são vários profetas em épocas completamente diferentes, e essas profecias todas se encaixam e se cumpriram em Jesus. Esse é o mais interessante. A primeira profecia que eu quero trazer está em Miqueias, capítulo 5, verso 2, e diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia, ela diz que Jesus nasceria em Belém. Então, ela está apontando o nascimento de Jesus. E ela se cumpriu em Mateus, no capítulo 2, verso 1, que nós vamos ver. Mateus, capítulo 2. E diz assim: e tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, essa profecia de Miqueias, dizendo que Jesus nasceria em Belém, se cumpriu em Mateus, muitos e muitos anos depois. Está registrado em Mateus, no capítulo 2, no verso 1, que Jesus nasceu em Belém. A segunda profecia é que Jesus nasceria de uma virgem. E essa profecia foi escrita por Isaías, cerca de 700 anos antes, dizendo assim: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo 1, verso 18, está registrado por Mateus. (18 a 25). Não. Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Lucas também faz o mesmo relatório sobre o nascimento de Jesus. Agora, a próxima profecia é sobre a morte de Jesus, que está em Isaías 53. Isaías 53. Verso 3. É bem grande, eu não vou ler tudo. Vamos ver. Isaías 53, verso 3 diz assim: E era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Eu quero ler o verso 9 agora, que diz assim: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e não houve engano na sua boca. Todavia o Senhor o agradou moê-lo, fazendo enfermar. Bom, essa profecia, ela fala que Jesus morreria pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E o verso 9 tem um detalhe que fala: puseram a sua morte com os ímpios e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Quando Jesus morreu, aqui está dizendo que puseram na sua morte com os ímpios, Jesus morreu entre dois ladrões. Então ele estava ali com os ímpios, ele morreu como malfeitor, sendo que ele não fez nenhum mal. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados, é que nós lemos aqui, ele pagou o preço dos nossos pecados. E quando fala que com os ricos na sua morte, é porque Jesus, quando morreu, José de Arimateia, um senador honrado, ele era rico, e ele pediu de Pilatos o corpo de Jesus e colocou na sua sepultura nova que ele tinha encravada numa rocha. Então, até esse detalhe foi falado aqui na profecia de Isaías, 700 anos antes. A próxima profecia é o Salmo 22. Vamos ver o Salmo, o que é que diz o Salmo 22. Falando sobre a morte de Jesus também. O Salmo 22 é um salmo de Davi. E Davi cantava, salmodiava, fazia muitos hinos.
E eu tenho certeza que ele nunca imaginava que ele estaria aqui profetizando, dizendo detalhes sobre a morte de Jesus. O Salmo 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Isso foi o que Jesus falou na cruz quando estava agonizando, quando estava morrendo. Porque por ele estar ali pagando os nossos pecados, talvez Deus teve que se afastar dele por causa dos nossos pecados, ou porque ele teria que pagar daquela maneira, estando longe de Deus. Eu sei que esse salmo, ele retrata o que Jesus passou na cruz. O verso 7 do mesmo salmo diz assim: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Isso foi o que disseram quando Jesus foi crucificado. As pessoas zombavam de Jesus e diziam: se você é o Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Está registrado nos evangelhos. Outro detalhe é o verso 16 do mesmo salmo, que diz assim: pois me rodearam cães e o ajuntamento de malfeitores me cercaram. Traspassaram-me a mão e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sorte. Jesus morreu crucificado, então traspassaram as mãos e os pés dele, pregaram as mãos e os pés. E esse salmo de Davi, ele dá esse detalhe da morte de Jesus. Outra coisa é que os soldados romanos, eles repartiram, despiram Jesus, repartiram entre si as suas vestes. E a túnica de Jesus, a Bíblia diz que ela era toda tecida de alto a baixo. Então eles lançaram sorte sobre a túnica. E o cumprimento disso está em Mateus 27, 35, que nós vamos ler agora. Mateus 27. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então nós vemos aqui o cumprimento dessa profecia. A próxima profecia que nós vamos ver é de Zacarias 11, 13. Zacarias 11, 13, diz o seguinte: o Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Isso se cumpriu. Isso disse que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Isso se cumpriu em Mateus 27, verso 3 em diante, que diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-la no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que foi vacitinado pelo profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-as pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou.
Mais uma profecia se cumprindo. A próxima profecia é porque Jesus morreria. Nós já vimos em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados. Agora, em Isaías 61, nós vamos ver o valor, a eficácia, o poder da morte de Jesus nas nossas vidas. Isaías 61. Diz assim, inclusive essa profecia, no dia que Jesus se apresentou ao mundo, no dia que ele começou o seu ministério, ele leu essa profecia na sinagoga de Nazaré, abriu o livro do profeta Isaías, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para ele ler, ele leu e disse, hoje essa profecia se cumpre aos vossos olhos. E a profecia é a seguinte, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Então Jesus veio para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos que estão presos por qualquer tipo de prisão. Pode ser uma prisão física, porque na verdade a prisão física ela reflete uma prisão espiritual. Quando a pessoa está na grade física, é porque espiritualmente ela não está livre, a menos que ele seja preso por amor de Jesus, como nos países comunistas. Mas Jesus veio libertar da prisão das drogas, da prisão do álcool, da prisão da prostituição, da prisão de qualquer prisão, qualquer dificuldade que a pessoa tem. E o verso 3 diz a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza. Deus pode fazer isso na nossa vida. Veste de louvor por espírito angustiado. Óleo de gozo por tristeza. A fim de que se chamem árvores de justiça e plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Jesus veio restaurar as nossas vidas, remir a nossa alma da perdição e também restaurar as nossas vidas. Quantas pessoas que tinham a vida completamente destruída por drogas, por problema na família, por tanta coisa, e Deus entrou naquela família, entrou naquela vida, libertou, resgatou, deu vitória. Jesus continua fazendo isso todos os dias. E o meu objetivo aqui era mostrar que a palavra de Deus, que as profecias bíblicas se cumprem. Muitíssimas são as profecias bíblicas que já se cumpriram, como nós veremos nos próximos vídeos. Que Deus nos abençoe. Tenha um dia abençoado.